Boa tarde, amados irmãos. Como foi proposto, estarei trazendo um devocional para a edificação dos irmãos e também para o nosso refrigério, nosso conforto. Se você não me conhece, eu sou o pastor Levi, sou pastor aqui na primeira igreja batista regular de Campos Sales, aqui no Ceará. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o 34. Então, nestes versos, nós vamos ver o Senhor Jesus tratando de algo que é muito importante para a nossa vida e principalmente por esse período que nós estamos passando. Ele vai fazer uma proibição. E que tipo de proibição é essa que o Senhor Jesus Cristo vai fazer? Então, vamos meditar aqui em Mateus capítulo 6, do 25 até o 34, nos diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Vamos orar. Grandioso Deus eterno, Pai que está no céu, obrigado porque o Senhor é muito bom e nos dá, Senhor, este texto tão maravilhoso, confortante, que nós devemos depender totalmente de Ti, assim como uma criança recém-nascida depende de sua mãe, de seus pais para o seu cuidado. Que nesse momento e nesses momentos difíceis possamos confiar em Ti. Em nome de Jesus, amém. Eu lembro que quando criança, passando por alguns momentos de dificuldades na minha família, eu lembro que o meu pai ele gostava muito de entoar um cântico que dizia assim: só confiar, só confiar. Eu estou aprendendo a confiar. Eu estou descobrindo que nele há poder. Eu estou confiando em Cristo. Então, nesses momentos de crise mundial, no que se diz respeito à saúde pública, as pessoas estão desesperadas. Mas desesperadas com o quê? O pensamento das pessoas, independente dessa crise na saúde que estamos enfrentando, por esse vírus tão mortal, as pessoas têm se preocupado com muitas coisas. Têm se preocupado com o seu emprego, com faculdade, com pressões do dia a dia, com decisões. São muitas as responsabilidades que as pessoas têm. Então, nesse momento de tantas dificuldades, as pessoas estão pensando no dia do amanhã. E amanhã? No que se diz respeito às pessoas que não têm emprego. E o amanhã para os autônomos. E o amanhã para isso ou aquilo. Nesse texto de Mateus 6, nós vemos Jesus deixando muito claro a proibição, ou melhor, é proibida a preocupação com este mundo, com as coisas que nos cercam. Ele nos proíbe de manter um espírito de ansiedade e de solicitude. Ele dá uma ordem: não
andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. E em primeira coisa ele vai dizer com o quê? Com a vida. Com a vida. E ele vai tratar de coisas que são comuns à vida de todo ser humano, né? Com o alimento, com o vestuário, com o amanhã. Mas de modo especial eu quero tratar desses dois pontos, com a vida e com o amanhã. Nós vemos no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, ele dizendo que a vida que ele vive não vive mais para ele, mas vive unicamente para Cristo. Quer ele viva, quer ele morra, que Cristo seja encontrado em seu viver. Então as pessoas estão preocupadas em extremo com a sua vida, com a vida aqui na terra, mas se esquecem de uma vida eterna, que passarão com Deus, crendo em Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou sem Deus, no inferno, condenado por rejeitar o Senhor Jesus Cristo, por rejeitar o autor e consumador de sua salvação. As pessoas estão preocupadas com a vida e nós vemos, de modo especial nesse momento dessa doença do coronavírus, as pessoas estão amedrontadas, em pânico. A cada momento que se liga a televisão, que se olha na internet, mais e mais pessoas têm sido acometidas por esta doença tão terrível. Estão desesperadas, mas se esquecem de se lembrar de que existe uma vida eterna. Existe um propósito para a nossa vida aqui, que é muito mais do que alimentação, vestuário, trabalho. E nós vemos isso por meio desta mensagem de Jesus Cristo. Ele nos diz: não se preocupe demais, não esteja demasiadamente aflito. A fadiga excessiva, a preocupação desgastante e a ansiedade é que nos atormenta. Não devemos andar ansiosos, também pelo fato do cuidado de Deus, primeiro, providencial, e segundo, é contínuo. Com tudo o que ele criou, nós podemos observar que na sua criação, ao falar foi tudo criado, Jesus dizendo isso é bom, aquilo é bom, mas quando ele fez o ser humano, Jesus vai dizer isso é muito bom. O ser humano ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, e o mesmo foi feito para a glória de Deus. Quando nós tiramos o foco de Deus e olhamos para nós, e olhamos para as circunstâncias, nós vamos entrar em pânico, como as pessoas que não temem a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Salmo 139 vai nos dizer isso, exatamente. Que antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já tinha contado todos os nossos dias. Ele sonda os nossos corações, os nossos pensamentos. Precisamos confiar no Senhor Jesus Cristo. Jesus ele nos manda observar a sua criação. Ele nos manda observar as aves do céu. Não tem onde morar. Não tem um trabalho, mas Deus as mantém de forma a dar um abrigo na chuva, a dar um abrigo no inverno rigoroso, onde há neve. Deus dá a alimentação das aves, Deus dá a proteção para as aves. Também ele manda nos observar o lírio do campo. Vai dizer que nem Salomão, o homem mais rico do mundo, o homem que você pode contemplar, ele teve tudo o que a humanidade sem Deus deseja. Talvez até você deseje as mesmas coisas que Salomão desejou. Mas ele vai dizer, nem Salomão em toda a sua glória, ele conseguiu se vestir tão belo quanto os lírios do campo, que são temporais, assim como Salomão era. E nós vemos até o próprio Salomão, em um dos versículos que eu gosto muito das Escrituras, que diz ali em Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha dias nos quais dirás, não tenho contentamento. Quantas pessoas hoje estão sem contentamento, né? Recentemente eu vi uma reportagem de um
autor, era diretor de novela, que o mesmo, diante desta situação, ele veio tirar a própria vida. Se a nossa esperança, ela não vai além desta vida, isso é, crendo em Jesus como o nosso único e suficiente Salvador e Senhor de nossas vidas, nós somos os mais miseráveis de toda a raça humana. Nós precisamos confiar em Jesus Cristo. Lá em Salmos 56 e versículo 3, vai dizer: em me vindo o temor, eu hei de confiar em Ti. Também nós vemos ali no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, dizendo: nunca te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Então Jesus está dizendo isso para nós. E no versículo 6 vai dizer: o que me poderá fazer o homem mortal? O homem mortal pode até tirar a nossa vida física, mas jamais pode tirar a nossa vida eterna, que temos em Cristo Jesus, naquele dia a qual, ao ouvir a mensagem do Evangelho, reconhecemos que somos pecadores, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos dos nossos pecados, sabendo que foi os nossos pecados que crucificaram Jesus na cruz do Calvário. Reconhecemos que o nosso pecado é uma ofensa direta contra Deus. E naquele grande dia, decidimos, por livre e espontânea vontade, fazer uma profissão de fé, tendo um compromisso individual com o Senhor Jesus Cristo e a sua causa. E isso implica em confiar nele, em confiar que ele há de cumprir todas as suas promessas. O livro de Tito vai dizer que Deus, ele não é homem para que minta. Ele não mente, ele não volta com a sua palavra. Assim como ele disse aos seus discípulos: não andem ansiosos, não andem preocupados com o amanhã, não andem preocupados com a sua vida, mas confiem. Confie em Cristo como seu Senhor e Salvador. E aqui a gente pode até lembrar de um personagem do Antigo Testamento, quando nós contemplamos a palavra de Deus e vemos ali Elias, após derrotar os 400 e poucos profetas de Baal, fugiu e Deus providenciou o alimento dele, até mudando a natureza de um animal, do corvo, que é uma espécie de urubu. Mudou a natureza dele. Ele trouxe pão a Elias, ele trouxe carne limpa e saudável para que Elias comesse. Deus providenciou água, Deus cuidou daquele servo, assim como ele cuida de você e de mim. Confie em Cristo como aquele que está no controle de todas as coisas. As situações podem fugir ao nosso controle, na saúde, no emprego, na família, mas nós precisamos confiar em Cristo. Precisamos depositar toda a nossa fé nele. Precisamos fazer isso. Jesus nos mostra a inutilidade da ansiedade excessiva. Jesus nos dá a entender que a excessiva preocupação com as coisas deste mundo é algo extremamente indigno de um cristão. Temos que entender isso. E aqui eu quero fazer a leitura de algumas passagens da palavra de Deus que vai nos falar a respeito disso. Nós conseguimos ver aqui na palavra de Deus com respeito a essa vida. Isso é, se nós morrermos por este vírus ou por outra coisa, um dia vai chegar o dia da nossa morte, mas observe bem o que a palavra de Deus vai nos dizer aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que morreram, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, dará em sua companhia os que morreram fisicamente. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já morreram fisicamente. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares.
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Também Romanos 8:28 nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Também Salmos 84, o versículo 11 e 12 diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Deus, Ele é fiel, Ele há de cumprir com a sua palavra, Ele há de cumprir com as promessas que Ele fez naquele dia a qual Ele veio a este mundo, naquele dia a qual Ele foi crucificado e as suas palavras finais foi: Pai, está consumado, antes de sua morte física. Ele diz: Pai, está concluído, aquele que crê pode ser salvo, basta crer no unigênito Filho de Deus. Se você ainda não fez, se você ainda não tomou essa decisão, faça isso agora, não deixe para o amanhã, confie em Deus. Deixe o amanhã no controle de Deus. Viva a vida dia a dia. Não se preocupe com o amanhã. Trabalhe no hoje, confie no hoje, que Deus Ele providenciará um amanhã de grande vitória. Quando Cristo vier, nós entenderemos isso da forma plena. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos praticar as Escrituras. Que Deus abençoe. Vamos concluir com a oração. Grandioso Deus eterno, abençoa a cada um dos amados que terão a oportunidade de ouvir este pequeno devocional. Que possamos ter a nossa vida edificada em Ti, que possamos confiar plenamente em Ti nos momentos difíceis de nossa vida, nos momentos que estamos enfrentando. Que possamos olhar para o autor e consumador de nossa fé. Amém.